Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Gente, já vou chamar minha convidada de hoje para falar. Eu sou apaixonada por ela, mas antes eu queria avisar que a gente está lançando um curso do De Carona na Carreira para te ajudar a descobrir o seu caminho e o seu propósito profissional. Seja na jornada corporativa ou na jornada empreendedora, a gente tem os dois caminhos e é só você entrar em decaronanacarreira.com.br para ter mais informações. Vamos embora? Ela é a primeira CEO negra de uma fintech no Brasil. Não é porque ela é minha amiga pessoal, mas a Fernanda Ribeiro é uma das mulheres mais sensacionais que eu já conheci. Além de muito inteligente, ela não tem vergonha de contar que espera mais de uma vida do que apenas realização profissional. Atualmente, a Fernanda planeja se aposentar aos 45 anos e para quebrar o tabu desse mundo tão workaholic, eu vou falar sobre isso com ela, sobre o plano de viver a vida. Apertem os cintos que a estrada da Fernanda já começou. Fê, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Alô, caroneiros, tudo bem? Segundo episódio da Fê aqui, importante para quem quer ouvir a história do começo da Conta Black, volta no episódio que nós temos só em áudio. Hoje a gente vai partir de um ponto que talvez vocês já saibam, a história da Conta Black, mas eu queria dar uma atualizada nos números. Quando você veio aqui, eram 30 mil usuários da Conta Black. Como estamos hoje? Aumentou bastante, então faz bastante tempo. Faz. Atualmente a gente está com por volta de 80 mil clientes. Uau! Espalhados no Brasil inteiro. E Fê, vocês tinham um plano quando você veio aqui de colocar cartão de crédito? Eu vi que no site ainda não tem. Como está o desenvolvimento desse plano? Vem esse ano, hein? Vem aí. Vem aí? Em 2025. Porque uma coisa que eu acho muito legal da Fê é que ela não queria colocar o cartão de crédito para o público dela não se endividar. Ela precisava de uma educação financeira muito maior para o público dela. E eu queria saber como a gente educa sobre um assunto que devia ser ensinado na escola, né? A gente precisa falar de dinheiro, acho que cada vez mais, desde a primeira infância, porque a gente ainda enxerga o dinheiro como um tabu. E quando a gente olha para o público preto e periférico, que é o que se destina à Conta Black, ainda é um grande tabu. Então, ao longo desses anos, a gente tem falado não só sobre dinheiro de uma maneira aberta, livre, mas tem falado de educação financeira, né? De como esse dinheiro pode ser utilizado a favor da vida das pessoas. Tem dado certo. A gente tem tido cases muito interessantes e agora a gente entra com o crédito exatamente entendendo a maturidade do nosso público. Mas como que vocês educam? Qual é o canal? É Instagram? É o site? O que é? Hoje a gente tem ferramentas online e offline. Então, offline hoje a gente tem uma formação que circula o Brasil inteiro, tanto através de parceiros da Conta Black, mas também de atores dentro da Conta Black que levam a educação financeira para o Brasil inteiro. A gente tem falado dentro das empresas, onde precisar falar de educação financeira a gente está falando. As pessoas têm a ilusão de que o banco só visa o lucro. E uma coisa que eu vejo de muito diferente na Conta Black é a educação. Que eu não vejo tantos projetos de educação referentes saindo de uma instituição financeira. Se a missão da Conta Black não é lucrar acima de tudo, qual é a missão? Bom, hoje a gente gosta de colocar a Conta Black dentro de um lugar de negócio social. A gente utiliza, inclusive, a definição da Artemisia, que fala assim, que um negócio, para além de gerar receita, sustentabilidade financeira, ele precisa gerar impacto. E a gente opta em escolher pelas duas alternativas. Então, todo o desenho de produtos e serviços tem um olhar, obviamente, da sustentabilidade financeira, porque nós não somos uma ONG, então precisa gerar lucro de fato, mas também tem um olhar de impacto social. Então, de que forma que
aquele produto que nós estamos desenvolvendo transforma de alguma forma a realidade de pessoas que não teriam acesso àquilo. Então a gente sempre tem esse olhar holístico em todas as áreas desde o começo. Porque a Conta Black nasceu, me corrija se eu estiver errada, Fê, da sua vontade de dar mais crédito para pessoas negras, porque elas tinham mais dificuldade de conseguir empréstimo nos bancos. Então, foi esse o seu impulso e a sua paixão inicial. E eu acho muito legal que o cartão da Conta Black é black, óbvio, mas porque as pessoas queriam cartão black e ele era destinado só a um certo nível de faturamento, né? Sim, desde o começo a nossa ideia era subverter essa pirâmide, então inverter mesmo de fato, então dar cartão preto para todo mundo. Na primeira onda de cartões de débito, né? Então hoje a gente não tem o cartão de crédito, tem o cartão de débito, eles são escuros. E desde o começo a gente tem o feedback de pessoas que ou nunca tiveram um cartão, mas o quanto elas se sentem empoderadas por ter um cartão que é preto, que é parecido com um cartão, de repente, da sua patroa, de outras pessoas que eles admiravam, sabe? Eu acho muito interessante. E você é a primeira CEO negra de uma fintech no mercado brasileiro. O que isso impactou você e a empresa? Bom, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu tento levar isso de uma maneira leve, sabe? Então eu me entendo como uma profissional que falha, pode falhar a qualquer momento, então eu me humanizo como profissional, mas também eu me vejo na obrigação de segurar a porta para outras pessoas entrarem, sabe? Então hoje, desde do início da minha gestão até agora, a gente tem olhado muito para essa abertura de portas, como que a gente consegue manter essa mudança no ecossistema constante. Não à toa que hoje a Conta Black tem um programa em parceria com o nosso instituto, nosso braço social, que forma pessoas pretas para atuarem no mercado financeiro. E, inclusive, tem, obviamente, no processo de seleção, uma quantidade maior de vagas destinadas a mulheres, exatamente para fazer cada vez mais mulheres negras ocupando a Faria Lima. E o público maior da Conta Black é mulher, né? Exatamente. Eu fiquei chocada com essa informação quando você me contou a primeira vez e eu não sei porquê. Eu falei, gente, por que isso me chocou? E é um banco liderado por uma mulher que tem tantas vozes fortes lá dentro, realmente é natural que atraia mulheres poderosas, né? Eu tenho muito orgulho da minha base, sabe? Então, hoje a gente não encara os nossos clientes como clientes, então a gente encara eles como membros, exatamente porque a gente está sempre muito aberto a ouvir sugestões, críticas para tentar melhorar a nossa comunidade. Mas o meu maior orgulho é que a nossa comunidade ela reflete muito do Brasil. Então, mais de 50% é formado por mulher, mais de 57% formado por pretos. Então, para mim, é algo muito legal. E isso ajuda também nesse processo de entender como esse público por muito tempo foi marginalizado. E a partir do momento que a gente coloca, dá luz para esse público, o trata de maneira humanizada, eles vêm de maneira orgânica. E para a gente é muito legal isso. Você é super presente nas redes sociais, @leoafê. Eu adoro esse arroba. Como que você enxerga a sua responsabilidade? Porque eu sei que hoje você é um exemplo para muitas mulheres empreendedoras, mulheres do mercado. Em algum momento isso é um peso para você? Eu escolho não encarar isso como um peso, mas eu entendo que acho que para cada coisa que eu vou postar, eu tenho que pensar antes. Então, eu não consigo mais emitir opiniões de maneira impulsiva, sabe? Então, eu sempre tento ponderar e entender se isso faz sentido. E acho que essa é a diferença da Fernanda de quando ela estava no corporativo. Hoje em dia, eu entendo que
A minha voz, ela tem um papel importante para mulheres jovens empreendedoras, mulheres jovens empreendedoras pretas. Então é super importante que seja uma voz que traga bons exemplos, sabe? E que ajude nesse processo de construção dessas mulheres. Para Forbes, você disse, abre aspas, quando a gente fala sobre liderança feminina, existe uma visão de que a mulher lidera de um jeito mais doce, mas eu não. Sou pragmática, objetiva e tenho um olhar 360, fecha aspas. Na liderança, é a razão acima da emoção? No meu caso, sim. Eu sou muito mais razão. E eu acho que eu fujo um pouquinho desse estereótipo, né? Que é criado pensando que a líder mulher é uma grande mãe. E eu acho que eu separo muito bem essas personas. Mas Fê, você é uma pessoa tão doce na vida pessoal, tão doce. Eu fico imaginando, você vira uma chavinha. Viro. Jura? Viro. E é muito engraçado que as pessoas, elas identificam esse meu lado e tem muita gente que pede para trabalhar comigo. E eu falo, gente, vocês não sabem o que sou eu trabalhando, eu sou uma máquina. Sou bem pragmática, eu gosto de colocar razão, eu tenho uma liderança muito baseada em números, eu gosto de entender os números. Eu brinco que uma das frases que eu mais gosto de falar é me convence que eu estou errada. Uhum. Exatamente, e óbvio, com fatos e dados, sabe? Então eu sou bem diferente do que as pessoas imaginam. Nossa, como mulher líder. Quando eu li essa frase, eu falei, gente, não imagino a Fê liderando muito com a razão. Mas eu entendo que, principalmente numa fintech, deve ser muito necessário, né? É fundamental, né? Porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, sobretudo, quando a gente olha a nossa base, tem um processo de identificação emocional com o dinheiro, né? Então, a gente não pode errar com essas pessoas, assim como eles confiam muito na gente. Então, tem ali esse olhar de vamos entender de uma maneira mais pragmática, para não decepcionar nossos clientes e para fazer as coisas acontecerem e atender às expectativas. Nós somos amigas há muitos anos e eu sei de um plano seu, que é de se aposentar aos 45 anos. A gente pode falar sobre isso? Pode. Pode? Então, ótimo, porque eu acho que é quebrar um tabu a gente trazer aqui uma pessoa que visa uma vida além do mundo workaholic. Porque hoje ainda somos muito valorizados por quem a gente é, nosso cargo profissional, quer dizer, não quem a gente é, o cargo que a gente ocupa. Então, assim, eu acho que uma das primeiras perguntas é, você faz o quê quando você encontra alguém? E você tem um plano de vida. Me conta sobre esse desenho profissional. Bom, acho que desde que eu fiz a minha transição de carreira, eu começo a pensar na minha vida profissional por meio de ciclos. Então eu venho do corporativo, faço a transição de carreira, vou para a parte de empreendedorismo, então começo a empreender e já estou olhando a minha próxima transição, que é aposentar. É muito comum as pessoas me perguntarem ou ficarem surpresas, né? Se você vai estar tão nova, no auge do pico de energia, que é aos 45 anos, então acho que a gente tem exemplos de mulheres que começam a entrar em cargos de liderança a partir dos 45 anos e eu quero parar. É um teste, então assim, tem toda uma programação financeira para fazer isso, então parar aos 46 anos e começar ali um tempo para pensar só na Fernanda, para além do profissional. Por muitos anos a gente vive tendo o nosso sobrenome corporativo, né? Então, eu já fui Fernanda da empresa X, da empresa Y, agora eu sou Fernanda da Conta Black.
E se eu olhar ao longo da minha vida, pouco eu fui Fernanda Ribeiro. Então, eu quero de maneira intencional ser Fernanda Ribeiro por um tempo. E se não der certo, se eu me cansar, eu volto. Mas eu quero ter esse plano de ser Fernanda Ribeiro por um tempo. Qual que é a sua missão de vida hoje? Bom, a minha missão é transformar a vida das pessoas por meio do dinheiro. Seja ele pelo acesso a crédito, seja ele através da educação financeira. É desmistificar como as pessoas enxergam o dinheiro de uma forma mais tranquila. E qual vai ser sua missão quando você se aposentar? Eu acho que a minha missão a partir da aposentadoria, é descobrir novas Fernandas, sabe? Eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. E quando eu faço as minhas reflexões, eu não consigo pensar na Fernanda sem ter um vínculo de trabalho. E eu quero ter esse momento de pensar numa outra Fernanda, numa outra construção. Óbvio que atualmente eu sou esposa, filha, empresária, sócia, tenho alguns papéis, mas eu nunca parei para ser a Fernanda, sabe? 100% olhando para o que eu quero, para o que eu gosto. Eu vou me adiantar respondendo uma pergunta que sei que você vai fazer, o que é sucesso para mim? Hoje o sucesso é você ser dona 100% do seu tempo. E muitas vezes o trabalho, ele nos tira isso. Com certeza, com certeza. E é uma coisa que assim, hoje o trabalho, ele deixou de ser um meio, ele é um fim. Que lugar que ele ocupa na sua vida hoje? Hoje, numa proporção, eu gosto de números, eu acho que o trabalho ocupa mais de 60% da minha vida. Eu intencionalmente coloco rotinas de Fernanda ao longo do meu dia, exatamente para que o trabalho não ocupe tanto tempo na minha vida. Não, eu acho importante você falar isso, porque o empreendedor tende a abrir os olhos, pegar o celular e começar a responder e-mail. Tanto o empreendedor quanto o CLT, muitas vezes quando não se põe limite. Mas a gente tem essa vontade de o nosso negócio tem que fazer dar certo. Você não se permite fazer isso. Eu acho que sim e não, tudo ao mesmo tempo. Então, hoje eu acordo muito cedo para ter uma rotina com a Fernanda. Então, eu tenho uma hora diária que é sem celular. Então, eu acordo, vou fazer a minha meditação, minha leitura, coisas que são muito relacionadas à Fernanda. Então, tenho meu horário para fazer meu treino, então, de cuidar da minha saúde, de tomar café da manhã, que é uma das minhas refeições preferidas, de uma maneira calma e não tomar um café da manhã correndo com medo de se atrasar, sabe? Então, eu tento, de maneira intencional, trazer rotinas da Fernanda Ribeiro para a Fernanda da Conta Black, para fazer funcionar. O que essas Fernandas têm de diferente? Porque você fala dela como duas pessoas. Pois é. O que essas Fernandas têm de diferentes? Eu acho que a Fernanda da Conta Black, ela é extremamente obstinada. Então, ela sabe o que ela quer e ela vai até o final, até a última consequência, por um objetivo que ela traçou de maneira incansável. Já a Fernanda Ribeiro, ela se cansa mais. Ela é mais humana. Ela é mais humana. Então, ela consegue enxergar os limites, sabe? Então, ela olha para outras dimensões que a Fernanda da Conta Black não está disposta a olhar porque ela está focada no objetivo. Seu pai trabalhou com aviação a vida inteira, que te levou para o turismo, que foi sua primeira formação. Eu olho você hoje
e apesar de você ser CEO, ter o seu negócio, eu acho muito que você não tem raízes e você é muito livre. Estou errada nessa percepção? Como você se vê? Eu me acho muito livre em diversos sentidos, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de voar e também de uma maneira ampla. Essa é uma discussão que eu sempre tenho com o meu companheiro, porque eu acho que eu admiro ele exatamente porque ele é um homem que está à disposição, sem uma masculinidade tóxica, para conviver com uma mulher que está pronta para voar. Seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja para dizer, vamos pegar nossa mala e vamos passar um tempo longe de tudo isso daqui. Então, eu me acho uma pessoa muito livre, mas ao mesmo tempo eu tenho um apego muito forte às minhas raízes. Então, eu sempre sou muito próxima à minha família. Então, a minha família é algo que está sempre muito próximo do meu cotidiano, da minha vida. Eu recentemente mudei para um apartamento que da minha varanda eu consigo ver a casa dos meus pais. Exatamente porque eu acho que é importante. Há uns 2 anos atrás, meu pai ficou doente e eu estava disponível o tempo todo. Esse foi um momento que, inclusive, a Fernanda da Conta Black, ela foi silenciada muitas vezes, porque a minha prioridade é, de fato, as pessoas que eu troco afeto, e se não tá bom para eles, de alguma forma, isso me toca e não tá bom para mim. Ai, Fê, eu amo você falar da sua liberdade e eu, por exemplo, você falou do seu companheiro. O seu companheiro tá alinhado com você, por exemplo, nos planos de aposentadoria? Qual é o plano dele? Ele tá super alinhado e é muito engraçado porque ele tem incentivado. Então, só para trazer contexto aqui, quando eu falo de aposentadoria, eu tô falando financeiramente, né? Então, eu tenho que chegar a um montante X para viver desse rendimento. E às vezes ele fala, não, eu vou fazer você se aposentar antes do que você imaginou. É porque eles trabalham juntos. Porque ele entende que isso é um plano pessoal meu e que é alguma coisa que vai me deixar feliz. Ele fala assim, não, se você quiser, a gente se esforça para você se aposentar antes. Então a gente tá super alinhado, inclusive nos planos de como a gente vai pensar a empresa sem mim. Por um tempo eu vou fazer parte do conselho e depois não mais. Depois a minha vida vai ser meditar, cuidar fazer cerâmica, sei lá. Isso me gera uma dúvida. Me conta você. A gente precisa, isso é uma pergunta geral para quem está assistindo, a gente precisa alinhar com os nossos sócios, por exemplo, um plano de aposentadoria? Sim, porque acho que desde o começo da empresa a gente está sempre pensando lá na frente. Então, quando a gente desenha o plano de negócios, o valuation, né? Valuation é o quanto a empresa vale. Eu estou sempre me baseando em projeções futuras, nunca é baseado no dia de hoje. Então, o empreendedor sempre está olhando 5 anos à frente. E agora que já está mais perto, faltam 6 anos para a minha aposentadoria, se faz necessário a gente olhar para esse plano de sucessão. Então, quem vai ficar no meu lugar? Como que as coisas vão se dar depois da minha saída? Vou para o conselho? Para onde eu vou? Então, tem esse desenho olhando já para o futuro. Hoje, uma pessoa que tem 20 anos, não é nosso público-alvo, mas é uma pessoa jovem, ela teria que pensar muito para se aposentar, se estruturar, principalmente assim, diante do cenário incerto que a gente vive. O que você indica? Previdência privada, outros investimentos? Bom, acho que a minha indicação principalmente para essas pessoas
jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho é não contar com a previdência pública. Né? Então, quanto antes a gente começar a desenhar o nosso plano de aposentadoria, plano de futuro, melhor. Acho que a minha recomendação é sim, sempre ter uma previdência privada e olhar para investimentos de longo prazo. Então, tem hoje opções de renda fixa que são interessantes. Sobretudo, é legal pensar como eu começo a me planejar financeiramente dentro de uma perspectiva de longo prazo e não precisa pensar em se aposentar tão cedo assim. Mas como que eu olho a minha sustentabilidade financeira para além dos dias de hoje, sabe? O que eu tenho percebido e um trabalho que a gente faz com o Conta Black, que é entrar dentro das empresas, conversar com os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, é que as pessoas elas acabam gastando o dinheiro delas pensando que não existe o amanhã. Então, vamos fazer hoje, vamos curtir, e não é isso, né? Acho que a gente precisa olhar longevidade financeira. Eu tenho falado muito principalmente de morte. Então, assim, como que a gente lida com imprevistos que não são imprevistos, sabe? Então, a gente sabe que essa é a única certeza da nossa vida. Estamos planejados financeiramente para isso? Então, eu acho que é importante a gente olhar a nossa vida financeira também a longo prazo. Tem uma porcentagem do salário que você indica para a gente guardar? Então, hoje fala-se em torno de 15% a 30%. Mas acho que é possível fazer as adaptações de acordo com a realidade das pessoas. E uma coisa que eu tenho falado muito, hoje a gente vive num contexto econômico que muitas vezes o salário é sobrevivência. Como que a gente vai pensar em futuro, sendo que o salário que a gente está recebendo é só para sobreviver? E eu gosto de pensar em novas perspectivas. Então, como que, para além de sobreviver, eu penso em novas fontes de receita. Então, vai desde vender roupa que está parada no armário. Hoje, a gente tem muitas ferramentas de economia circular que são super legais. A gente vive numa lógica de consumo. A gente compra muita roupa e roupa que fica parada. Entenda, tudo que fica parado é dinheiro parado. Então, acho que gerar novas... Esse é um exemplo, tá? De como a gente pode gerar novas fontes de receita com o que a gente já tem. Pensei numa ideia de negócio para quem manja muito finanças. Vê se já existe. Uma mentoria que te ajude você a se aposentar na idade meta. Existe algum profissional que possa, por exemplo, eu quero me aposentar, sei lá, aos 50 anos, eu contrato ele e ele me ajuda a organizar minha vida financeira? Hoje não existe nenhum produto engessado, mas isso faz parte do papel dos assessores financeiros. Então, existe uma profissão que é regulamentada, então acho que é super importante também dizer sobre regulamentação, porque hoje a gente vive numa era da internet que todo mundo é profissional, todo mundo sabe sobre tudo, e não. Existem hoje os assessores financeiros, eles têm uma formação, eles passam por uma prova para poder indicar investimento. Então essa prova chama CPA 10 ou CPA 20. Então procurem, se vocês forem procurar profissionais para obter indicações financeiras, sempre olhem para ver se esses profissionais eles estão devidamente cadastrados nessas plataformas. Tem como a gente ver se eles são cadastrados? Sim. Tá, legal. Exatamente, e hoje o papel deles é ajudar essa construção de uma vida financeira futura. O tema de diversidade ganhou muita, não é nossa pauta aqui, mas é um pouco da pauta da Conta Black. Ele ganhou muita força em 2020 e eu vejo esse tema perdendo a força com o passar dos anos. Inclusive a gente tem uma amiga, Luísa, que ela é influencer, e ela já falou pra mim, ela falou, cara, as marcas no último ano não se importaram com esse tema. Você, estando dentro da Afrobusiness,
Como você tem visto o mercado em relação a esse tema? Bom, infelizmente, a gente vive um processo de retrocesso, sem dúvida alguma, muito porque as empresas brasileiras, elas se baseiam muito nos movimentos de Estados Unidos e Europa. Então, se a gente for analisar movimentos políticos, agora com Trump, econômicos, de fato existe um retrocesso para olhar as questões de diversidade. Mas, ao mesmo tempo, as empresas brasileiras elas têm uma oportunidade única, porque a gente está falando, quando a gente fala de raça em especial, o Brasil é um dos países fora da África que mais tem população negra. Então, hoje a gente está falando de 57% da população que se autodeclara como preta. Então, não olhar a diversidade como uma ferramenta complementar aos seus negócios segue sendo uma burrice. Então, quando a gente olha a maioria dos países europeus, o número de pessoas negras por país não passa de 6%. Estados Unidos, a gente está falando de uma população de aproximadamente 16%. Então, eu gosto de enxergar o copo meio cheio e trazer esse insight para as empresas que, se elas não olharem diversidade aqui dentro do contexto brasileiro, elas vão perder dinheiro, porque eu não estou olhando para o meu principal público. Conta um pouco da Afrobusiness pra gente. Bom, a Afrobusiness ela nasceu antes da Conta Black e o grande objetivo dela é conectar empreendedor preto à cadeia de fornecimento de grandes empresas. Então, hoje quando a gente fala sobre o universo empreendedor no Brasil, 51% desses empreendedores eles se autodeclaram como pretos. Cruzando os dados do Sebrae, né, que tem um dado muito importante que ele fala sobre o tempo médio de duração de casa da empresa. As empresas brasileiras, elas morrem em média com 2 anos. Então, a Afrobusiness, ela nasce exatamente para proporcionar, por meio dessa conexão, a sustentabilidade financeira de empresas lideradas por pessoas pretas. Muito bom. E você, vamos falar suas redes sociais, antes que eu me esqueça? Onde você tá? Onde a gente te encontra? Bom, no Instagram eu tô como Leoa Fê, Leoa Fê. No LinkedIn, Fernanda Ribeiro. Acho que todas as minhas outras redes eu estou como Fernanda Ribeiro. Mas principalmente que você é mais ativa é LinkedIn e Instagram. LinkedIn e Instagram. Tá. E os da Conta Black? Conta Black, conta.black no Instagram, Conta Black no LinkedIn, que também são os nossos canais mais ativos. Em quais estados a Conta Black tá? Hoje nós estamos nos 27. Jura? Sim. Qual que é os mais fortes? São Paulo, sem dúvida alguma, mas a gente tem uma presença forte no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Salvador. E como que você faz, por exemplo, para divulgar a Conta Black, já que não tem agência física? Muitos bancos hoje não têm. Você contrata influenciadores? Hoje a gente tem a gente gosta de ir com uma estratégia um pouco diferente do mercado. Então, hoje a nossa estratégia é muito mais offline. Então, ter parceiros, ter agentes que estão próximos ao cliente, exatamente porque a gente está falando sobre a relação sobre dinheiro e isso envolve confiança. Então, é muito diferente de eu ouvir uma influenciadora que está não sei quantos quilômetros de distância, do que eu ouvir o agente comunitário que ele está próximo a mim em todos os momentos. Então, ele está ali no bairro, ele participa da minha vida como um todo, da minha vida profissional, ele compra no meu negócio. Então, a gente investe muito mais no offline, obviamente que a gente tem uma estratégia online, mas a gente olha muito mais para o offline, exatamente porque a gente entende que dinheiro é uma relação de confiança. Porque crescer de 30 mil para 80 mil em tão pouco tempo é bastante. Sim. Então eu imagino que vocês devam fazer um trabalho ativo de captação. Sim.
A gente faz exatamente formando pessoas, levando educação financeira, e isso, graças a Deus, tem sido uma ferramenta muito legal de relacionamento e fidelidade. Acho que desde o começo da Conta Black, ao contrário da maioria das fintechs, a gente queria de fato ter clientes que mantivessem o relacionamento conosco. Então, assim, os meus clientes, eles são clientes fiéis. Eles são clientes que estão desde o começo. E à medida que essa base vai crescendo, eu vou vendendo exatamente essa fidelidade. Então, eu posso contar com vocês. Ao contrário de muitas fintechs que olharam para crescimento da base. Então, os nossos números não são tão surpreendentes quando a gente fala de fintech. Então, tem fintech que saiu do 0 a 1 milhão de clientes. Mas quando a gente olha essa base, nem sempre é uma base ativa. A base ativa é algo em torno de 5 a 10%. Jura? Então, a gente olha exatamente o contrário. Eu quero pessoas que sejam fiéis. Hoje, o movimento do mercado financeiro é olhar para fidelização. Então, como eu posso manter esse cliente conosco por mais tempo? E a nossa estratégia lá atrás era exatamente essa, fidelizar antes de crescer a base de maneira vertiginosa. Fê, você pensa em algum momento, depois da sua aposentadoria, em se aventurar em outro negócio? Tem algum negócio que brilha os seus olhos? Outro negócio não, mas talvez em outra área. Eu gostaria muito de ir para academia, então eu gostaria de dar aula, porque o que eu sinto? Que a academia, muitas vezes, ela está distante da realidade. Até mesmo quando eu recebo profissionais como primeiro emprego, é comum eu ouvir, nossa, eu nunca ouvi isso na faculdade, sabe? Então, não tenho noção disso. Então, talvez lá no momento futuro eu me aventure na academia para dar aula. Nossa, acho que tem tudo a ver. Porque você explica de uma maneira muito clara, você fala, prende a atenção, a gente... Nossa, quero assistir essa aula, hein? Me convida. Por favor. Você já falou de sucesso para você, mas aqui a gente também tem um quadro que chama Pneu Furado, que a gente fala que são erros na nossa trajetória profissional que muitas vezes ensinam mais do que um MBA. Não desmerecendo a academia, gente. Mas que erro profissional que você teve na sua vida que hoje você agradece? Acho que... Na primeira você falou de escolha de sócio. Sim. O que você falaria hoje? Hoje eu falaria sobre a escolha de parceiros. Então, ao longo da trajetória, a gente fez escolhas erradas de parceiros e que influenciaram negativamente no crescimento, na execução dos planos que a gente imaginava como negócio. Então, assim como a sociedade, parceria também é um casamento e a gente precisa escolher com muita delicadeza para poder dar certo. E parceria é aquela que é boa para as duas pessoas. É importante você falar isso, que tem que ter um ganha-ganha, né? Ganha-ganha sempre. Dantas, quantos minutos? 40. Jura? Aham. Caramba. Tem alguma coisa que você quer abordar que a gente não abordou? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. E Fê, quando a gente fala em redesenhar a nossa própria história, quando a gente traz essas questões, antes de eu entrar no quadro final, eu queria saber assim, você deve inspirar muita gente a também correr atrás dos sonhos. E você deve ver muitas histórias na Conta Black que viabilizam situações financeiras. Você pode contar alguma pra gente de alguma história que você possibilitou a abertura do negócio? Como que a Conta Black ajuda a gente nisso? Bom, são inúmeras histórias e eu fico muito orgulhosa exatamente da gente ter essa proximidade para ouvir essas histórias, né? Porque o grande medo da escala do negócio
é quando os seus clientes viram apenas números, né? Então a gente sai do que chamam de family friends, né? Que são aqueles clientes, os nossos primeiros clientes, amigos, parceiros, e que escala. Então, obviamente, eu não conheço mais os 80 mil clientes que a Conta Black tem. Mas é muito legal quando eu saio ou para dar palestra ou para fazer algum tipo de formação e eu encontro clientes que trazem histórias. Vou trazer uma que é bem legal e que é mais recente. Fui dar uma palestra e a menina, encontrei uma moça chorando. Falei, o que aconteceu? Né? E daí ela me contou que a mãe dela tinha falecido há 2 anos atrás. A mãe dela me assistiu num programa de televisão, e naquela época ela ainda estava na faculdade. E a mãe dela ajuntou dinheiro para que ela pudesse se formar e que pudesse também ter o primeiro investimento no negócio dela. Ela, obviamente, é uma cliente nossa. Ela se formou, abriu o negócio. E ela chorava porque ela falou assim, eu prometi para minha mãe que um dia eu te agradeceria pessoalmente. Então acho que foi uma história muito, muito legal exatamente por isso, porque à medida que você cresce o negócio, você vai perdendo um pouco da dimensão dos pequenos impactos que a gente causa na vida do outro. Então, essa foi uma história que a Conta Black, ela fez um empréstimo para a pessoa. Sim. E isso é algo que os caroneiros que estão assistindo, eles podem buscar a Conta Black, porque a Conta Black viabiliza muitos empréstimos, né? Sim, hoje a gente olha muito, hoje a gente tem uma ferramenta de crédito olhando para empreendedores, empreendedores pequenos, periféricos, exatamente para dar esse empurrão inicial na abertura desses negócios, porque sim, embora passado todos esses anos depois de Conta Black, ainda existe um desafio muito grande de acesso a crédito por essas pessoas. Muito bom. E vocês têm aplicativo ou é direto no site? Não, hoje a gente tem um aplicativo, então esse aplicativo está disponível nas principais lojas, Apple e Google Play. Pode baixar o aplicativo, abrir a Conta Black. A gente tem o aplicativo para pessoa física e para pessoa jurídica. Muito bom. Na sua mala de viagem, um filme, um documentário, um TED Talk? Bom, a minha sugestão é um TED que eu comecei assistindo o TED, depois eu fui ler o livro, li todos os livros, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Quintana, que é maravilhoso, que fala exatamente sobre esse relacionamento com a morte, né? Assim como o dinheiro, a morte é um tabu. Um tabu, com e que certeza ninguém fala sobre e que a gente precisa falar. Então, eu indico, na minha mala de viagem não poderia faltar esse livro. Fê, a gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada. Eu queria trazer hoje para o episódio que as pessoas conseguissem pensar numa vida, além das suas metas profissionais, e de explorar e se organizar financeiramente. Eu acho que o seu case é um case de muito sucesso na vida, em você separar as suas duas Fernandas. Eu gostei muito de trazer isso, porque eu acho que às vezes a gente se enxerga só pelo lado profissional, e a gente tem que ver que a gente é além disso. Obrigada. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui de novo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.